falar um pouquinho sobre modelos lineares, aqui a análise de regressão, que é o modelo linear que a gente vai ver hoje. Diferentes estudos, eles objetivam determinar o tipo de relação entre as variáveis analisadas. E essa relação, ela pode ser uma relação de dependência de uma variável sobre a outra. E quando nós temos essa relação de dependência de uma variável sobre a outra, nós dizemos que nós temos uma regressão. E essa regressão vai ser simples quando nós tivermos duas variáveis envolvidas, uma variável dependente e uma variável independente. Mas ela também poderá ser uma regressão múltipla, quando nós tivermos uma variável dependente, que nós estamos verificando a relação com mais de uma variável independente. E também eu gosto de destacar que tem uma relação, uma diferença aí com a correlação. A correlação, ela é quando nós temos uma relação entre as variáveis, mas elas estão correlacionadas, mas não existe uma relação de dependência entre uma variável e a outra, de uma variável com a outra. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa relação de dependência? Então, nós temos aqui, nesse gráfico aqui genérico, uma variável y dependente da variável x. E aqui nesse gráfico de dispersão, nós temos os pontos que mostram a relação entre as duas. Nós temos que à medida que x aumenta, y vai aumentar. Y vai aumentar dependendo do aumento de x. Um exemplo clássico, é quando você está analisando o crescimento de um organismo, variável dependente, em relação ao tempo, variável independente. Então, à medida que passa o tempo, esse organismo vai crescendo. Vai, por exemplo, nós, seres humanos, nós vamos um certo tempo ali na nossa infância e juventude, vai passando o tempo, nós vamos crescendo. Então, o nosso crescimento naquele tempo, ele é dependente do tempo, por exemplo, Ok? E, bom... Ok, então quando nós estimamos uma relação linear entre essas duas variáveis, nós chamamos essa relação de dependência de regressão linear, pois nós estimamos uma reta que melhor representa a relação, nesse caso aqui, crescente entre as duas variáveis. E essa relação linear, ela vai ser representada pela equação da reta, o y igual a alfa mais beta x, xi. Então, nós precisamos, a gente viu isso lá na matemática há muito tempo, quando a gente tinha a equação da reta, nosso objetivo sempre era estimar os parâmetros alfa e beta. E o método que se usa aqui na regressão é o método dos mínimos quadrados, para estimar esses parâmetros, que é um método que minimiza os quadrados dos desvios dos resíduos, fazendo com que as distâncias entre cada ponto, a distância de cada ponto desse aqui, e seu respectivo valor estimado, o estimador, que é o valor que vai estimar essa reta, sejam os menores possíveis. Então, as melhores estimativas de alfa, que é o intercepto, e de beta, que é o coeficiente angular, são, respectivamente, A e B. Então, esse y chapéu é o y estimado, Então, eu tenho o A, que é o valor estimado de alfa, e o B, que é o valor estimado de beta, para cada x. E esses valores, esses dois aqui, eles que vão representar o processo determinístico, que nós estamos estudando e estimando, pela função matemática. Mas, como na nova, nós vamos ter que inserir a porção estocástica, ou aleatória, que representa o erro ou o resíduo do modelo linear. E os valores de B e A são calculados a partir dessas equações daqui. Ok?